Por séculos, Stonehenge intrigou o mundo com suas pedras colossais e mistérios indecifráveis. Agora, a ciência pode ter revelado sua verdadeira origem e propósito. Número 1. A origem das pedras menores, os Bluestones. Por séculos, o monumento foi envolto em mistério, e tanto suas pedras imensas quanto os menores blocos de Bluestone geraram debates acalorados entre historiadores e cientistas. Mas agora, um dos grandes enigmas do local pode ter sido resolvido: a origem dessas pedras menores. A atenção se voltou para uma pedra específica, o bloco Newall. Ele foi desenterrado há cerca de 100 anos e tem o tamanho de uma bola de futebol. Mas isso não impediu que gerasse discussões por décadas. Alguns especialistas acreditavam que essa rocha teria sido levada até ali por antigas geleiras vindas do país de Gales, enquanto outros defendiam que ela foi carregada intencionalmente por humanos há mais de 5.000 anos, atravessando mais de 200 quilômetros. Para solucionar o mistério, uma equipe liderada pelo professor Richard Bevins, da Universidade de Aberystwyth, decidiu investigar. Com o uso de análises geoquímicas e microscópicas avançadas, eles compararam o bloco Newall com rochas de Craig Rose Felling, um afloramento rochoso no norte de Pembrokeshire, no país de Gales. O resultado foi impressionante. O bloco Newall era uma correspondência geológica exata com as rochas do local, sem qualquer evidência de que teria sido um erro glacial. Isso indica que ele não foi depositado ali por ação natural do gelo, e sim levado pelos povos neolíticos, que já extraíam rochas naquela área por volta do ano 3000 a.C. Número 2. A prova química da origem galesa. A impressão digital química do bloco, com níveis idênticos de tório e zircônio, confirmou a ligação direta entre ele e outros fragmentos de Stonehenge com Craig Rose Felling. E mais, a análise revelou que outra pedra enterrada no local, chamada de pedra 32D, não era do tipo dolerito manchado, como se pensava anteriormente, mas sim da mesma rocha Foliated Rhyolite do bloco Newall. Esse tipo de rocha apresenta uma superfície distintiva rica em carbonato de cálcio, resultado de séculos em solo calcário, mais uma pista que indica que os humanos, e não o gelo, foram os responsáveis por transportá-la até ali. Número 3. O transporte das pedras. Um feito monumental. Mover essas pedras, algumas pesando mais de 3 toneladas, desde o país de Gales até a planície de Salisbury, teria sido um feito colossal. A maioria dos arqueólogos concorda que os povos neolíticos realizaram essa tarefa extraordinária, embora ainda haja quem defenda a teoria das geleiras, como o geólogo Dr. Brian John, que aponta marcas nas pedras que ele acredita terem sido causadas pelo arrasto do gelo. Mas as novas pesquisas desafiam essa hipótese. Número 4. A queda da teoria das geleiras. O estudo sugere que essas marcas podem ser simplesmente resultado de desgaste natural. E talvez o argumento mais convincente seja este: se as geleiras tivessem realmente carregado as pedras até ali, fragmentos semelhantes estariam espalhados por toda a planície. Mas eles só são encontrados em Stonehenge, e isso, segundo os pesquisadores, é bastante revelador. A pesquisa mais recente não apenas desafia a teoria do Dr. Brian John, ela praticamente a desmonta. A equipe do estudo foi direta ao afirmar que os argumentos dele não têm base em evidências e que apresentá-los como fato é enganoso. A lógica deles é simples. O próprio Stonehenge é a prova. Se o monumento existe hoje, é porque povos neolíticos transportaram pedras, algumas com mais de 40 toneladas, e as colocaram cuidadosamente no lugar. Número 5. As distâncias impressionantes percorridas. A menos que alguém acredite que essas lajes gigantes estavam convenientemente deitadas exatamente onde deveriam ser usadas, é evidente que foram transportadas, mesmo que por poucos metros ou por centenas de quilômetros. Se essas pessoas conseguiram movimentar os enormes blocos de arenito conhecidos como sarsens, então deslocar as Bluestones, que pesam 2 ou 3 toneladas, teria sido bem menos exigente. Esses sarsens, com mais de 7 metros de altura e pesando mais de 20 toneladas cada um, vieram de West Woods, em Wiltshire, a cerca de 32 quilômetros de distância. Ainda mais impressionante é o famoso Altar Stone, que foi trazido da Escócia, uma jornada de aproximadamente 750 quilômetros. Isso, por si só, prova que o transporte de pedras por longas distâncias era plenamente possível há milhares de anos. Número 6. Ferramentas simples, resultados incríveis.
Talvez nunca saibamos exatamente quais métodos foram usados, mas a história nos dá pistas. Diversas comunidades indígenas, mesmo em tempos mais recentes, já moveram pedras de várias toneladas usando apenas cordas, trenós de madeira e trilhas escavadas, todas ferramentas que os construtores de Stonehenge teriam à disposição. E isso é parte do que torna o monumento tão extraordinário. Enquanto a maioria dos círculos de pedra da era neolítica foi construída com pedras encontradas nas proximidades, Stonehenge foi feito quase exclusivamente com pedras trazidas de longe. Isso indica que o local não era apenas um espaço cerimonial, mas talvez um projeto unificador da antiga Bretanha. Uma obra política e espiritual talhada em pedra, conectando pessoas, seus ancestrais e o cosmos. Número 7. O verdadeiro propósito. Um calendário solar. A nova pesquisa deixa poucas dúvidas. As Bluestones foram carregadas por mãos humanas, não por forças naturais. A grande pergunta agora não é mais se elas foram trazidas para lá, mas por que alguém teria feito esse esforço gigantesco? E se o verdadeiro objetivo de Stonehenge fosse muito mais preciso do que imaginamos? Pesquisas recentes sugerem que talvez a função do monumento fosse servir como um dos primeiros, e mais precisos, calendários solares do mundo. Número 8. Stonehenge como um calendário solar perpétuo. Durante milhares de anos, as pessoas olharam para Stonehenge e se perguntaram qual era seu verdadeiro propósito. Segundo novas evidências, a resposta pode ir muito além de rituais ou sepultamentos. O professor Timothy Darville, da Universidade de Bournemouth, acredita que o monumento funcionava como um calendário solar extremamente preciso. Seu estudo, publicado na revista Antiquity, sugere que os enormes blocos de sarsen, os maiores do conjunto, foram organizados como as peças fundamentais de um calendário perpétuo simples e elegante, baseado no ano solar de 365,25 dias. A análise de Darville mostra que os sarsens que compõem os trilitons, o círculo de sarsen e o retângulo das pedras de estação, foram colocados entre os anos 2620 e 2480 a.C. e, surpreendentemente, permaneceram nos mesmos lugares desde então. O círculo de sarsen, talvez o elemento visual mais marcante de Stonehenge, foi construído com 30 pedras verticais conectadas por 30 lintéis horizontais. Darville explica que essas 30 pedras formavam um circuito completo, com cada uma representando um dia de um mês neolítico. Nesse sistema, cada mês tinha 30 dias, divididos em 3 semanas de 10 dias. Curiosamente, as pedras 11 e S21 têm um formato ligeiramente diferente das demais, uma pista de que marcavam o início da segunda e da terceira semana. 12 ciclos de 30 dias completavam 360 dias. Número 9. Dias extras e ajustes de ano bissexto. E os dias restantes para fechar o ano solar? Eles eram representados pelas 5 pedras gigantes do chamado Trilho de Triliton, localizadas no centro do monumento. Arranjadas do menor para o maior bloco, essas pedras representavam os 5 dias epagômenos extras, provavelmente reservados para festivais ou celebrações religiosas especiais. Ainda mais impressionante, os construtores de Stonehenge parecem ter levado em conta até mesmo os anos bissextos. 4 pedras chamadas de Station Stones, dispostas em um retângulo no perímetro externo do monumento, permitiam a adição de um dia extra a cada 4 anos, mantendo o calendário em sintonia com o ciclo solar. Esse era um sistema de medição do tempo incrivelmente sofisticado, especialmente para uma sociedade sem escrita. Darville observa que, em culturas não letradas, faz muito sentido integrar o calendário a um monumento físico e duradouro. Número 10. Um calendário que guiava a vida e a fé. Para comunidades agrícolas, um calendário confiável era vital. Indicava quando plantar e colher, quando celebrar festivais e quais datas honrar divindades específicas. Além da utilidade prática, esse controle do tempo também carregava peso político. Quem controlava o calendário controlava o ritmo da vida. Do ponto de vista espiritual, ele era essencial para garantir que as cerimônias ocorressem nas datas certas, agradando aos deuses. Nesse sentido, Stonehenge não era apenas um local de encontro. Era uma verdadeira máquina do tempo de pedra, conectando céu, terra e seres humanos. Ele marcava as estações do ano com uma precisão que ainda hoje nos impressiona. Número 11. Stonehenge e seus segredos acústicos. Stonehenge pode ter sido muito mais do que um monumento ao sol e às estações.
Há quem acredite que ele também foi construído para moldar o som de formas extraordinárias. Um novo estudo realizado por engenheiros acústicos da Universidade de Salford sugere que o círculo de pedras pré-histórico foi projetado para amplificar vozes e músicas, criando um ambiente sonoro íntimo, isolado do mundo exterior. Para descobrir isso, os pesquisadores construíram uma réplica em escala reduzida, com proporções de um 12avos, apelidada de Mini-Henge. Utilizando escaneamentos a laser do órgão de preservação Historic England, eles recriaram cada curva, altura e espaço das pedras como eram por volta do ano 2500 a.C. Número 12. Mini-Henge e os testes com som. As pedras ausentes foram restauradas virtualmente em suas posições originais, totalizando 157 blocos, com base nas evidências arqueológicas mais recentes. Elas foram impressas em 3D e tratadas para reproduzir as propriedades acústicas das pedras reais, criando a reconstrução mais precisa já feita. Os testes foram realizados em uma câmara acústica especializada da universidade, onde alto-falantes e microfones substituíram as vozes e tambores neolíticos. Por ser uma maquete em escala reduzida, todos os sons foram tocados 12 vezes mais agudos do que o normal, deslocando-os para a faixa ultrassônica. Os resultados foram surpreendentes. Dentro do círculo, as vozes ecoavam com clareza impressionante. A disposição das pedras aumentava o volume do som em mais de 4 decibéis, sem causar ecos, e ao mesmo tempo bloqueava a maior parte dos ruídos externos. Conversas ou músicas tocadas no centro podiam ser ouvidas perfeitamente dentro do círculo, mas eram quase inaudíveis do lado de fora. Número 13. Um teatro secreto de som e pedra. O som parecia que ia desaparecer no ar, disse o pesquisador-chefe Trevor Cox, mas as pedras o refletiam de volta. É quase mágico. Esse design inteligente sugere que rituais e cerimônias realizadas dentro de Stonehenge eram destinados a um público específico. Apenas os que estavam no interior do círculo podiam realmente ouvir o que se passava. O monumento impressionava pela sua grandiosidade, mas o som era reservado aos poucos privilegiados. Os pesquisadores também testaram diferentes configurações das pedras, com base nas várias reconfigurações que o monumento sofreu ao longo de sua história. Curiosamente, essas mudanças fizeram pouca diferença na forma como o som se comportava. Para os ouvidos humanos, a acústica se mantinha praticamente igual. Isso indica que, embora o som tenha desempenhado um papel no projeto, ele provavelmente não foi o fator determinante no posicionamento das pedras. A maioria dos especialistas ainda acredita que o alinhamento astronômico, com o Sol, a Lua e as estações, foi o verdadeiro motivo por trás da construção. Número 14. As pedras que cantam. Mesmo assim, os aspectos musicais do monumento continuam a fascinar. Stonehenge canta quando o vento sopra forte, comenta o musicólogo Rupert Till, que estuda a acústica do local. Algumas teorias sugerem que certas pedras menores foram escolhidas não apenas por sua aparência ou localização, mas por sua sonoridade. Quando golpeadas, produzem um som ressonante, quase metálico, como um gong. Em 2014, Trevor Cox propôs que essas pedras talvez tenham sido usadas como instrumentos de percussão em cerimônias. E essa ideia não é mera especulação. No ano anterior, uma equipe do Royal College of Art conseguiu tocar essas chamadas pedras ressonantes como se fossem um gigantesco xilofone de pedra, criando uma música rochosa de outro mundo. O estudo, publicado na revista Time e Mind, The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture, concluiu que esses efeitos acústicos eram provavelmente ainda mais fortes nos tempos antigos, antes de muitas pedras serem fixadas com concreto reforçado, uma intervenção moderna que abafou suas vibrações naturais. Se for verdade, Stonehenge não era apenas um observatório celestial, mas também um palco onde som e pedra se uniam, um verdadeiro teatro de luz, som e significado. Número 15. As origens mágicas segundo a lenda de Merlin. Muito antes dos cientistas examinarem as pedras com lasers e microscópios, Stonehenge já era cenário de lendas. E nessas histórias antigas, um nome sempre se destacava: Merlin, o lendário mago da corte do rei Arthur, mestre de feitiços, dragões e das forças da natureza. Segundo relatos medievais, Stonehenge não teria sido construído por mãos humanas, mas sim por magia.
A história começa no século V, após um massacre brutal de nobres britânicos pelos saxões invasores. O rei Aureliano Ambrósio, tio do futuro rei Arthur, queria homenagear os mortos com um monumento sem igual. Pedras comuns não bastariam, era preciso algo eterno e carregado de poder. Merlin tinha a resposta. Ele contou que, na Irlanda, existia um círculo de pedras gigantes construído por antigos gigantes, com poderes curativos místicos. Conhecidas como o Anel dos Gigantes, essas pedras teriam origens ainda mais distantes, trazidas da África por seres sobrenaturais. O rei enviou um exército para capturá-las. Número 16. A lenda do transporte mágico das pedras por Merlin. O exército venceu a batalha, mas ao tentar mover as pedras gigantes, os soldados descobriram que era impossível transportá-las. Foi então que Merlin entrou em ação. Usando seus poderes mágicos, ele teria feito os megalitos levitarem e cruzarem o mar até a planície de Salisbury, onde os posicionou cuidadosamente, formando o círculo sagrado que conhecemos hoje. Essa história apareceu pela primeira vez na obra Historia Regum Britanniae, escrita por Geoffrey de Monmouth no século XII. Uma mistura de folclore, patriotismo e poesia. Durante muitos séculos, esse relato foi considerado verdade. Muitas pessoas acreditavam sinceramente que gigantes, magos ou outras forças sobrenaturais tinham construído Stonehenge. Afinal, como explicar que seres humanos de milhares de anos atrás, sem ferramentas modernas, poderiam erguer algo tão colossal? Número 17. Outras lendas antigas sobre Stonehenge. A lenda de Merlin é apenas uma entre várias que envolvem o monumento. Algumas tradições afirmam que Stonehenge seria o túmulo de dois reis lendários, Uther Pendragon, pai de Arthur, e o próprio Aureliano Ambrósio. Outras histórias dizem que a construção é anterior ao dilúvio descrito na Bíblia, conectada a uma civilização perdida, talvez até aos sobreviventes da mítica Atlântida. Os próprios romanos, liderados por Júlio César, acreditavam que Stonehenge era obra dos antigos druidas. Para os olhos medievais, o projeto preciso do monumento e suas pedras enormes pareciam muito além das capacidades humanas comuns. Assim, as lendas não buscavam apenas explicar como ele foi construído, mas por que existia, e a magia parecia ser a única explicação possível. Hoje sabemos que a história de Merlin é apenas um mito. No entanto, o local continua exercendo forte atração espiritual. Grupos de druidas modernos e comunidades neopagãs ainda se reúnem em Stonehenge nos solstícios de verão e inverno, celebrando os mesmos alinhamentos solares que os antigos construtores observaram. Número 18. Mais perto da verdade do que imaginavam. Ironicamente, essas práticas espirituais modernas estão mais próximas da verdade do que se pensava. Não por causa de magia, mas por causa da astronomia. O alinhamento das pedras com o nascer do Sol no solstício mostra um conhecimento sofisticado do céu. No fim das contas, a verdadeira história de Stonehenge não envolve feitiçaria nem gigantes, mas gerações de seres humanos, ao longo de séculos, construindo um monumento que unia ritual, mistério e conexão com o cosmos. Número 19. A conexão lunar secreta de Stonehenge. Por muito tempo, já se sabia que Stonehenge havia sido erguido com uma precisão impressionante para se alinhar com o Sol. No solstício de verão, o Sol nasce exatamente sobre a chamada Pedra do Calcanhar, na entrada do monumento, projetando seus primeiros raios dourados diretamente para o centro do círculo. No solstício de inverno, o pôr do Sol também se alinha perfeitamente, desaparecendo ao sudoeste, além do círculo de pedras. Mas agora, os cientistas estão explorando algo ainda mais misterioso. A possibilidade de que os construtores também tenham criado o monumento para acompanhar os movimentos da Lua. A pista está em um fenômeno astronômico chamado Grande Parada Lunar. Esse evento raro acontece apenas uma vez a cada 18,6 anos, quando os pontos onde a Lua nasce e se põe atingem os extremos máximos no horizonte. É um ritmo cósmico lento que exigiria décadas de observação para ser compreendido. Número 20. Estudando a parada lunar diretamente de Stonehenge. Com outro ciclo de parada lunar se aproximando, pesquisadores das universidades de Oxford, Leicester e Bournemouth, em parceria com a English Heritage e a Royal Astronomical Society, estão aproveitando a chance para estudar o fenômeno diretamente a partir de Stonehenge. O ponto central da teoria são as 4 chamadas Station Stones, que um dia formaram um grande retângulo ao redor do monumento. Atualmente, apenas 2 delas permanecem de pé,
mas alguns arqueólogos acreditam que suas posições marcam os pontos extremos de nascimento e ocaso da Lua. O projeto de pesquisa, que dura um ano inteiro, pretende registrar alinhamentos, padrões de luz e testar se Stonehenge foi mesmo planejado não só para homenagear o Sol, mas também a Lua. A doutora Amanda Chadbourne, da Universidade de Oxford, explicou: observar os extremos da Lua é muito mais difícil do que observar o Sol. É preciso ter tempo, céu limpo e muita paciência. Queremos entender como era realmente, para os construtores, assistir a esses nascimentos e poentes dramáticos da Lua, e como a luz e as sombras se moviam sobre as pedras. Número 21. Enterros lunares e tradição ancestral. A ligação com a Lua pode remontar aos primeiros dias do monumento, por volta do ano 3000 a.C., quando o local servia como o maior cemitério de cremação da era neolítica na Grã-Bretanha. Muitas sepulturas foram feitas no canto sudeste do círculo, justamente onde a Lua atinge seu ponto mais ao sul durante a parada lunar. Mais tarde, por volta do ano 2500 a.C., as grandes pedras Sarsen e as Station Stones foram adicionadas, possivelmente reforçando uma tradição ainda mais antiga. Número 22. Vandalismo e ameaças modernas. Ao longo dos séculos, Stonehenge enfrentou um inimigo surpreendente: os próprios seres humanos. Muito antes de se tornar um patrimônio protegido, o monumento foi sendo desmontado aos poucos. Até o século XVII, pedras inteiras chegaram a desaparecer, levadas para serem usadas em construções. No século XIX, turistas arrancavam pequenos pedaços de rocha com cinzéis como lembrança. Nos anos 1970, o Free Festival levava multidões ao local. Os primeiros anos passaram sem maiores danos, mas em 1978, as autoridades cercaram a área para evitar danos maiores. Número 23. Ataques recentes e protestos. Nos anos 1980 e 1990, o vandalismo se intensificou. Em 1984, as pedras foram pichadas com tinta spray roxa. Isso levou à instalação de barreiras, zonas de exclusão de vários quilômetros e até a presença de centenas de policiais para proteger o local. Por um tempo, o governo chegou a fechar Stonehenge completamente, mas a pressão pública forçou sua reabertura. Mesmo assim, os ataques continuaram. Em 2008, 2 homens usaram martelo e chave de fenda para arrancar um fragmento da pedra do calcanhar, menor que uma moeda de 10 centavos. Foi o primeiro incidente registrado em décadas. Em 2020, um plano antigo para construir um túnel nas proximidades de Stonehenge foi finalmente aprovado pelo governo britânico, gerando grande polêmica. O historiador Tom Holland classificou a decisão como um vandalismo patrocinado pelo Estado. Apesar dos protestos, o projeto foi adiante. Em 19 de junho de 2024, ativistas climáticos do grupo Just Stop Oil atacaram o monumento, pulverizando 3 pedras em pé com tinta de farinha de milho cor de laranja. A English Heritage classificou o ato como extremamente perturbador e iniciou uma investigação. Por sorte, o pó foi removido sem deixar danos visíveis. E você? O que achou de tudo isso que os cientistas finalmente descobriram sobre Stonehenge? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos.